uma satisfação a gente voltar depois de 3 anos de ausência, embora a gente estivesse aqui com um sentimento, com um pensamento e com uma vontade imensa de voltar. Quando nós estávamos vindo, conversando com as gurias, eu disse para ela que o pessoal que renasceu aqui nessa região teve a ver conosco uma vida na Inglaterra há mais de 1000 anos. Então eu encontro aqui pessoas que viveram comigo há mais de 1000 anos na Inglaterra. E alguns espíritos que a gente conversa também, aí eles me chamam pelo nome que eu vivi naquela existência. Bem interessante isso. Por isso a nossa saudade em voltar aqui, encontrar vocês e a gente voltar a entender essa mensagem de Jesus, que agora é para valer. Então, nós vamos ver na segunda sexta-feira de cada mês e na quarta sexta-feira de cada mês. Isso sempre. Aí vocês vão perguntar, e se vier outro Covid? Não vai vir. Embora nós estejamos num tempo de grandes transformações, de bastante provações para cada um de nós, mas agora a gente vai resistir. Vamos tocar para frente, vamos evoluir. Então a ideia na sexta-feira é nós fazermos das 7 às 8 o atendimento fraterno com 2 ou 3 médios, e daí já alivia a pessoa no sentido de energias, das 7 às 8. Então se vocês quiserem vir mais cedo, quiserem conversar com a gente e discutir os problemas. E vai ter também, através da Rose, um grupo de estudo sobre um livro que a gente vai escolher das 7 às 8, numa outra sala. Então, aqueles que quiserem aprender alguma coisa a mais, participar com a Rose, e a Regina também vai voltar a vir conosco, que ela atende conosco em São Borja e todas essas regiões, não, que a gente visita, Passo da Cachoeira, não é, Catarina? E vocês têm alguma pergunta a fazer? Sim, pode fazer. Hã? Falar com ela? Mas aí você sai ali fora e fala. Não, é que a mãe não veio e não tinha celular, eu não tinha. Ah, tá bem. Aí eu não consigo levar a tela, sabe? Bom, aí tu vem com essa moça aqui. Alguma pergunta a mais vocês têm? Hoje a Rose vai fazer a palestra, porque eu quero atender algumas pessoas que precisam ser atendidas. Aí vocês já têm a lista colocada com a nossa irmã. E claro que a gente não pode atender individualmente todos, mas assim que der a gente vai atendendo. Então, com muito carinho, muito afeto, nós vamos continuar esse trabalho que era saudoso de nós. Agora vamos fazer uma vez. Tá. Segura aí. Boa noite a todos, que eu já dei boa noite na entrada. Vamos fazer a prece. Aí toda essa segunda também vamos continuar com o estudo, palestra e paz. Se alguém quiser, e na segunda também, todas as segundas, teremos palestra das 8. Depois paz também. Vamos fechar os olhos. Agradecer ao Mestre Jesus por nós poder estar aqui mais uma vez, por a nossa casa, pela equipe espiritual que nos acompanha na palestra, nos trabalhos assim. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos auxilie, que nós conseguimos levar um pouco daquilo que nós ouvimos aqui e botar em prática em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. É um prazer retornar. Eu já vim algumas vezes aqui, mas já faz algum tempo. Então, meu nome é Rose, né? Roselaine, como vocês podem me chamar de Rose, não tem problema.
eu vou falar um pouquinho deste livro, No Roteiro de Jesus, Chico Xavier, e psicografado por Humberto de Campos. E eu escolhi para hoje, para nossa reflexão, o capítulo 22, que ele se chama O Escriba Incrédulo. O que será que quer dizer esse capítulo aqui? Então começa falando que Jesus estava num vilarejo chamado Dalmanuta, descansando na casa, por alguns minutos, né? Descansando na casa de Igorim, um de seus seguidores. E o escriba da Cesareia, chamado Joabe, que não conhecia Jesus, mas queria muito se encontrar com ele. Aí ele descobriu que Zebedeu estava lá e que estava indo para esse vilarejo. Zebedeu, pai de 2 dos apóstolos de Jesus, o Tiago e o João. Então ele foi junto. E no caminho ele ia conversando, que ele se sentia muito revoltado, ele sentia mágoa, ele estava doente, se sentia injustiçado, caluniado, então, um monte de situações negativas. Assim eles iam conversando, quando viram já estavam chegando perto da casinha onde morava o Igorim. Quando estavam se aproximando, eles viram um homem ainda relativamente jovem, bem apessoado, mas que gritava. Tinha muitas pessoas na volta. E os familiares colocaram essa pessoa para dentro da casinha, porque para não causar assim tanto tumulto, né, tanta gente ali. E eles perguntaram quem era aquele homem, para uma senhora que se encontrava ali. E ela disse que era um louco infeliz que gritava muito pedindo para ver Jesus. Naquela época era comum usar esse tipo de expressão para alguém com graves transtornos mentais, não é? Então, e nisso, Tiago e Pedro, 2 dos apóstolos, chegam e dizem assim: olha, o mestre já vai para os montes, as montanhas ali perto, fazer suas orações. Com certeza, o povo todo ia acompanhar. E o Joabe, que queria falar em particular com o mestre, entra na casinha e vai lá e encontra num quartinho humilde aquele homem silencioso, meditando. Mas é bem recebido e começa a contar o seu drama, que eu vou ler aqui, porque não é assim tão pouquinho, né? Eu não vou lembrar de tudo de quatro. Enfim, então diz assim: mestre, diz o Joabe, tenho o peito dolorido e o pensamento em fogo. Humilhado que estou por injúrias atrozes. Feriram-me, Senhor, sujando-me o nome e furtando-me o pão. Que fazer ante o mal que me ataca insolente? De que modo portar-me perante os inimigos que me cobrem de lodo? Perdoa, filho meu, disse o amigo celeste. Senhor, como esquecer malfeitores e ingratos, anotando-lhes sempre a condição de enfermos. Enfermos? Como assim se perseguem matando? Não procederiam desse modo se não fossem dementes. Mestre, insistiu Joabe, convém esclarecer que os meus adversários são ladrões perigosos. São, pois, mais infelizes. Infelizes por quê? Têm casas maravilhosas, terras verdejantes com muitas plantações. Todavia, amanhã descerão ao sepulcro, abandonando o furto
morto a mãos que desconhecem. Entretanto, Senhor, sem qualquer razão justa, eles querem prender-me. Não importa, meu filho, pois todo delinquente está preso em si mesmo às algemas das trevas. Mestre, mestre, ainda assim espreitam-me igualmente em tocaia sinistra, desejando-me a morte, todos eles armados de punhais assassinos. Perdoa e ora por eles, disse o Cristo sereno, porque é da eterna lei que a justiça se faça. Todo aquele que fere será também ferido. O escriba, em desespero, ajuntou lacrimoso. Senhor, estou sozinho, despojado de tudo. Iludiram minha esposa e roubaram meus filhos. Acusado sem culpa, o cálice de me espera. Venerei sempre as leis, guardando-lhes os princípios. E toda a minha dor nasce da sombra hostil da infâmia que me cerca. Que fazer, benfeitor, ante as garras da lama? Filho, perdoa sempre. Esquece todo o mal e faz o bem, porque somente o bem é luz que não se apaga. O Joabe foi saindo de fininho daquele quarto e chegou lá fora e perguntou: Ei, amigos, onde que eu posso encontrar o Mestre Jesus? Onde que ele está? Alguém sabe me dizer? Todos, mas como? O Senhor estava lá, junto com ele? Como que ele achou que ele tinha falado com aquele homem que chamavam de louco, que gritava, pedindo por Jesus? Ele não acreditou que tudo que ele ouviu fossem palavras do Mestre, do nosso Mestre Jesus, do nosso Mestre Divino. Porque, apesar de tudo que ele contava, de todas as atrocidades, de todas as angústias que ele se sentia vítima, Jesus mandava o quê? Que ele perdoasse. A palavra era o perdão das ofensas. Então ele não acreditou. Um parêntese nessa história. Quem eram os escribas? Porque aqui diz que ele é o escriba incrédulo. Os escribas eram os que escreviam, não é? Eles liam, estudavam muito aqueles rolos das leis de Moisés. Então eles explicavam para os judeus, para o povo judeu, as leis de Moisés. Esse era o papel dos escribas, doutores da lei, muito sabidos daquela lei, não é? Da lei de Moisés. E o que entre muitas outras coisas, o que dizia aquela lei do Moisés? Do olho por olho e dente por dente. Lembram, né? A lei do tempo de Moisés. Antes dele, ainda era bem pior. Vamos imaginar assim, se alguém era morto de uma família, todos os familiares da vítima saíam, procuravam os parentes, todo daquele que causou, e davam um jeito de acabar com todos. Queimavam propriedades, incendiavam, faziam horrores, tudo que podiam. Com a vinda de Moisés, isso, né, muito antes de Jesus, o que o Moisés começou? Aí esta lei, que era uma lei bem rígida, aí que ele diz olho por olho, dente por dente. Por quê? Aquele que causou o fato, aquele poderia ser morto, mas só aquele. A família, os descendentes não tinham nada
nada a ver com a história, deixassem fora. Então era aquela lei, olho por olho, dente por dente, só. Mais tarde, quem que vem? Jesus. Aí, o que Jesus começa a ensinar? Que esse doutor da lei, dentro do que ele estudava, não conseguia entender. O que Jesus diz para nós? Não é assim, meus filhos. A partir de agora, nós vamos ter que entender, perdoar, aceitar, porque cada um está num nível de evolução, claro que com outras palavras, não é? E o que ainda ele dizia? Que era o início, estavam começando uma plantação e que mais tarde viria um Consolador prometido que traria um esclarecimento quando as pessoas estivessem mais, o terreno estivesse mais preparado para receber a mensagem. E quem era este Consolador prometido? O Espiritismo. Isso aí. Então foi trazido por Kardec, né? Espiritualidade, Deus. Ele escreveu as obras básicas e por aí afora. Então, e aqui estamos nós, há mais de 2000 anos, procurando entender essa mensagem que Jesus já há tanto tempo tenta esclarecer para nós, que é do entendimento do outro, entender as situações. E nós sabemos que não é uma situação fácil. Mas olha o que disse o moço aqui da história, o Joabe, que ele se sentia o quê? Doente. Ele sentia dor também, por ele não perdoar, por ele não entender aquelas situações que ele passava. E o que Jesus diz para ele? Quem com ferro fere, não é? Também será ferido. Em outras palavras, só que ele não entendeu, Jesus também estava dizendo para ele que ele estava com certeza recebendo o que ele havia plantado, se não naquela vida, em outras existências. Porque é da lei que se cumpram as situações e nada fica sem uma resposta, sem um ressarcimento, seja na época que for. Tudo que nós plantarmos, somos nós que vamos colher e não os outros. Não é verdade? Então é isso que nós temos que procurar entender e procurar tirar de nós essas mágoas, rancores que nós vamos acumulando e que, se não conseguirmos resolver em nós, se transforma, começa com dói a cabeça, dói o estômago, aqui e ali, até em doenças muito mais graves, devido, na maioria das vezes, desses nossos pensamentos e dessa nossa falta de querer perdoar e entender os outros. Que os outros só podem dar aquilo que têm da mesma forma que nós. Se os outros são ainda bastante imperfeitos, nós também temos as nossas imperfeições. E se nós quisermos nos libertar destas energias negativas que ficam à nossa volta, só através de procurar entender os outros, mesmo que não estejam perto mais de nós. Podem morar lá no Japão, lá em São Borja, onde for. Mas nós precisamos, através do nosso pensamento, desejar o bem, desejar coisas boas, envolver em boas vibrações. É a única forma que nós temos de desamarrar esses nós energéticos que ficam à nossa volta.
vão de uma existência a outra, se nós não fazemos procurar esse entendimento. Então, o que nós temos que fazer? Não precisamos, como diz lá no Evangelho, tem aqueles que a gente sabe que nos desejam muito mal, que se aproximarem de nós, vamos imaginar assim, a gente sabe que não querem o nosso bem. Nós não vamos correr ainda nesse tempo, né, que nós não temos essa evolução, ir lá abraçar e querer bem do mesmo jeito que nós queremos, que a gente já tem mais um entendimento. Mas vamos, no nosso pensamento, desejar sempre o bem, sempre querer que Deus mostre o caminho do bem, que recebam boas energias, que sejam iluminados onde quer que se encontrem, seja encarnado ou desencarnado. Ah, mas eu procuro fazer tudo da melhor forma e só recebo isto. Aí é que está. Foi o que aconteceu numa outra cidade, um outro local. Uma mãe que não conseguia entender por que daquela filha, que tanto ela procurava fazer, auxiliar, nada estava bem, estava sempre recebendo coisas negativas e ela se sentia muito triste. Então aí ele pensar, se nesta vida ela está procurando fazer o seu melhor, será que ela foi uma boa filha em outros tempos? Será que ela fez tudo o que era preciso para os pais? Com certeza não. Então agora ela estava recebendo para ela sentir o que ela vivenciou em outros tempos. E agora, o que ela vai fazer? O seu melhor, procurar se doar, procurar entender, ter a paciência, resignação e fazer o seu melhor. Para que no futuro ela possa merecer filhos amados, amáveis, uma família legal, que ela se sinta bem. Isso é um exemplo, né? Cada um de nós imagina o que vivencia, o que gostaria que fosse diferente. E aqueles filhos que estão maltratando, estão só reclamando, no caso, né, Rabi? Com certeza, se não modificarem, se não procurarem reverter essa situação, num determinado ponto, novamente vai ser a vez deles receberem filhos que vão fazer eles sofrerem, chorarem por tudo que eles também estão fazendo nesse momento. Os pais passaram. São exemplos do que Jesus diz ali, ó, do que tu fere, quem fere, receberá também. Mas não é preciso nós ir lá e querer fazer justiça com as nossas mãos. Porque é da lei que a justiça se faça pela própria vida. Ela encaminha que cada um de nós repare as situações que causam. Então não é preciso nós ir lá. Então aí diz assim, mas a justiça dos homens falha. Pode falhar, porque todos nós somos humanos, não é? Da mesma forma, todos nós. Então temos as nossas deficiências ainda, muitas. E a justiça de Deus falha, mas não tarda, também se fala. Só que ela não tarda, ela acontece no momento certo. Só que o momento, o tempo é de quem? De Deus, não é o nosso tempo. É esse que faz a diferença, porque nós queremos as coisas para ontem, que aconteçam o mais rápido possível. Queremos que seja do nosso jeito. E não é assim. Tem muitas situações que nós temos que entregar nas mãos de Deus, fazer o nosso melhor, mas quando a gente sabe que está acima do que nós podemos realizar, entregar nas mãos de Deus. E o tempo é o dele, que se resolverão.
continuar a nossa parte agindo no bem, fazendo o que pudermos para estarmos em busca de uma evolução. Mas o sentido de tudo é procurar entender aqueles que estão à nossa volta e que não é por acaso. Sejam os nossos familiares, os vizinhos, os funcionários, os colaboradores, chefes, seja como quiserem usar a expressão, todos aqueles que estão à nossa volta e onde estão as nossas maiores dificuldades. E não é por acaso. São novas oportunidades que temos e renascemos para estarmos ali em busca do quê? Desse melhoramento, desse entendimento. É uma nova oportunidade que foi dada. Aí cada um de nós pensa, o que nós estamos fazendo dessa oportunidade? Voltei só para reclamar, brigar de novo com aquelas criaturas, para não entender, não saber ouvir, dizer um monte de coisa, depois não tem como engolir as palavras que falou. Então tudo isso é uma questão de nós repensarmos as nossas atitudes. E eu quero ler, para encerrar a fala de hoje, deste livro aqui, ó. Bênçãos. Bênção em palavras, lições que transformam. Tiago Avelino. E é a segunda parte daqui, e o título não poderia ser outro, né? A força do perdão. Que é o nosso, foi o que mais foi falado, né? Sobre o perdão. Então, é para nós realmente pensarmos, todos nós. Com certeza, eu que li, fui a primeira que ouvi, não é? Então, muito tem que modificar. Assim, vamos em frente. Vamos lá, eu vou procurar ler devagar, para a gente entender bem o que está dizendo aqui. Mas é um texto bem interessante. Pelo menos eu achei. Exercite a energia do perdão para fechar todas as chagas abertas, físicas ou emocionais, com a clemência a Deus, que tem o poder de abrandar os corações de todos os algozes e de todas as vítimas. Invoque a energia do perdão para que todas as correntes sejam desfeitas do que efetivamente ainda o prende emocionalmente a qualquer pessoa, seja por interesses físicos, materiais ou emocionais. É preciso o desapego para que encontre o perdão verdadeiro. Nunca é tarde para buscar o perdão. Perdoe-se primeiramente, pois não existe perdão somente falado, existe perdão praticado. Perdoe o outro, porque o outro somente deu aquilo que tinha dentro de si. Perdoe o outro, assim como clama pelo alto perdão. Assim como já conhece a noite escura das aflições da mente, impossibilitando o massagear do amor próprio para alcançar o perdão. Abrande a sua mente, para que nada esteja no impossível, para que nada esteja no campo do amanhã, mas sim no aqui e agora. O poder do perdão atravessa barreiras no tempo, podendo seguir para o passado, abrandar o peito, abrandar a mente, abrandar o agora, para abrandar o próximo passo adiante, que
quebrando suas barreiras e as correntes, possibilitando o auto-perdão. Como pode exigir o perdão do outro se dentro do seu coração ainda não aprendeu a perdoar? O perdão vem ter ciência do registro que ficou na sua alma e de entender que você também fez parte dessa história e não só o outro. Perdoe-se por toda a fraqueza da alma, de comportamento. Perdoe-se por não conseguir dar o próximo passo. Passo esse que já ensaia há muitos anos, há muitas décadas, há milênios. Acalme a sua mente, mas respeite a sua alma. Então que nós tenhamos a força de nos libertarmos de tudo aquilo que entrava na nossa evolução, que é o rancor, raiva, remorso e tudo isso que foi lido. E este tema, não é, que nós estamos começando a aprender, porque é um tema bem difícil, né, de nós vivenciarmos, é no sentido de entender, mesmo que a pessoa já esteja muito longe, não precisa morar junto, não precisa estar na mesma casa, não precisa, mas é o sentido de nos libertarmos energeticamente. É esse o sentido desse perdão aqui. Perdoar, não importa onde esteja morando, onde que vive, mas nós libertar da nossa mente, desejando o bem, que seja feliz, que Deus ilumine e mostre o caminho do bem. Entende? É isso que nós precisamos para nós ir aumentando aquelas pessoas que nós gostamos de conviver. Nós temos aqueles que não são da mesma família corporal e a gente se dá tão bem, gosta, mas eu dou mais do que meu irmão, do que minha irmã, do que meu tio, do que meu primo, não é? Porque são criaturas que nós já conhecemos em outras existências e já criamos esses laços de amizade, já foram vencidos as dificuldades, as diferenças. Então, é o que Jesus diz quando ele fala no amor universal. Nós vamos ampliando a cada existência, pelo menos é o que pensamos, vamos aumentando esse número de pessoas, nossas amigas, que nós queremos bem, que nós já temos afeto, carinho, para ir ao longo das nossas existências, tendo mais e mais pessoas que a gente gosta de estar por perto. Assim nós vamos ampliando a nossa família espiritual. É este o sentido que Jesus quer de todos nós. E como que nós vamos fazer isso? Procurando viver com alegria, com harmonia, viver no bem, seguindo os ensinamentos de Jesus, adquirindo cada vez pessoas boas à nossa volta e fazendo menos inimizades, menos coisas que não são legais e que acabam entravando o nosso crescimento. Então que Jesus nos fortaleça, nos ampare, nos proteja e que tenhamos a coragem para seguir em frente no bem vivenciando Jesus. Que assim seja.